Olá, eu sou Edilene e para você, número 32, e para você que, por curiosidade, por recomendação de alguém, de repente, chegou aqui ao meu canal e ouviu uma mensagem, eu quero deixar aqui meu muito obrigada e dizer a você que, por gentileza, me ajude a passar essa ideia adiante. E recomende o meu canal em você gostando. E eu volto a repetir que, apesar de ter conversado com uma psicóloga e ela não foi uma consulta, foi apenas uma conversa numa loja, como eu já disse aqui em outro vídeo, de um armarinho, no qual eu disse para ela que se ela apresentasse aos inimigos. E ela fez ali um pequeno comentário pessoal acerca do que ela pensava sobre inimigos. E eu já disse aqui que, infelizmente, nem Cristo agradou a todos. Não seria eu e Edilene que iria agradar, né? Bom, introdução costumeira feita, eu venho hoje com uma mensagem. Gente, eu quero dizer a vocês que eu, na minha vida, até o momento, eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fui babá, eu já fui passadeira, arrumadeira, faxineira, cozinheira e etc, e etc. Porque, morando em São Paulo, eu não queria pagar aluguel, então o jeito que eu encontrei de economizar e, ao mesmo tempo, economizar, ajudar a minha mãe e etc, e ainda sobrar para mim, e o jeito que eu encontrei foi não pagando aluguel, e sim morando nas residências nas quais eu trabalhava, tá? E hoje o que eu venho falar é sobre a época que eu fui babá. E aí eu venho perguntar a vocês: se vocês tivessem uma babá e essa babá, vocês chegassem um dia em casa e pegasse essa babá colocando medo em seus filhos, vocês se sentiriam, vocês concordariam com a atitude da babá? Ou vocês tomariam uma posição de pais zelosos e chamaria a atenção dela, pedindo a ela que não colocasse medo em seus filhos ou em seu filho? Porque vocês querem que vocês a estão pagando, mas vocês querem que ela procure não colocar assim medo na cabeça de seus filhos, para que eles cresçam crianças, adultos e adolescentes e venham ser adultos, em que eles possam sim ser responsáveis, ter temor, mas não medo. Bom, eu apresentei aqui uma pequena introdução e agora eu vou falar no decorrer da Bíblia. Bom, a palavra de Deus diz: lançando, eu vou colocar nas minhas palavras, tirando de vós todo o medo. Então, se Deus na palavra dele diz para nós lançarmos de nós, tirarmos de nós todo o medo,
E ele também diz na palavra dele que ele não nos deu espíritos de covardia, né? E aí, de repente, eu confesso a vocês que eu escuto uma pregação de pastores em que em suas pregações ou em sua pregação ele usa tom de medo, eu vou colocar assim, no corpo da igreja. Aí eu vou colocar, por exemplo, esse pastor como sendo uma babá. E Deus é o pai que saiu para trabalhar e deixou ali o corpo da igreja para o pastor, que é a babá, tomar conta. Será que Deus se agradaria em saber, em ver, em notar, em perceber que esta babá do corpo da sua igreja está colocando medo em seus filhos? Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, né? E a palavra de Deus também diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se Deus nos criou sua imagem e semelhança, concordam que dentro de nós há coragem, há, como eu vou dizer, força. E tem uma outra parte que Deus diz que eu acho lindo essa parte. Depositai tudo diante de mim em orações e súplicas. Sabe a sensação que eu tenho quando eu leio, quando eu reflito neste versículo? Que Deus diz: depositai tudo diante de mim em orações e súplicas. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, não precisa ter medo não, tá? Não conta pro amiguinho da escola, não. Não conta pra melhor amiga, não. Não conta pra vizinha, não. Conta pra mim. Entra ali, ó. A Bíblia diz: entrai no particular. Fechai a porta, eu vou colocar assim, e fale com Deus. E Deus, em secreto, te responderá. Ou seja, Deus vai falar ao seu íntimo. Tem gente que diz assim: eu orei e Deus falou comigo. Durante muitos anos da minha vida, eu fiquei, meu Deus, mas como assim? A pessoa disse que orou e Deus falou com ela. Deus, por que o Senhor fala com ela e não fala comigo? Eu tô falando a verdade para vocês. Muitas vezes eu indaguei isso a Deus. Até que um dia eu falei, caramba, o tempo todo Deus estava falando e eu perguntando por que... Você sabe aquela vozinha ali que fica na sua consciência? Não vai para aquele caminho ali não, desce pelaquela rua ali. É Deus. Sabe quando você vai sair de casa e seu telefone toca e você tá com a porta fechada, você fecha a porta e você vai atender ao telefone? É Deus. Sabe quando você tá com uma viagem marcada
e aí acontece alguma coisa e você não pode cumprir com o horário daquele momento de viagem, é Deus. Mas, por favor, algumas coisas são Deus. Outras, Deus pede para que nós usemos de sabedoria. E aí, o que cabe a nós? Ele pede para que nós venhamos a orar, né? Eu acredito que hoje é mais comum as pessoas terem rotina de oração do que antes, né? Hoje fala-se muito de rotina de oração. Então, eu acho que quando nós temos uma babá à frente de uma igreja e nós não estamos nos sentindo tocado pelo que Deus está usando para que esta babá, em formato de pastor, nos ministre, a palavra de Deus diz que o homem peca pela ignorância. Então, nós estamos ainda no mês de abril. Você pode começar a ler a Bíblia em um ano. Em janeiro, no dia 27, você já estará terminando. E você vai orar pedindo a Deus sabedoria na leitura da mesma. E aí, não será você que estará lendo. Será o Espírito Santo de Deus que estará conduzindo você à leitura. E aí, quando um pastor disser que você, fora de uma igreja, não é nada, você vai saber exatamente a resposta que você deve dar a este, não sei o que dizer desta pessoa. Mas a Bíblia diz que aquele que tem a Cristo é cabeça e não zero